Olá, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre os 7 diferentes tipos de motores que são aplicados nos veículos elétricos pelos fabricantes. Eles não são melhores e nem piores entre eles são simplesmente diferentes, eles têm as características próprias. Eu vou passar para você todas as informações desse vídeo aqui, mas depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre a outra diferença que é muito importante, que eu não falo no vídeo, que é sobre o preço, o custo desses motores também, que é talvez a parte onde vai fazer com que você tome decisão por um motor ou outro, tá bom? Então, assista o vídeo aí, coloca ele um pouquinho mais rápido, que a gente agora está usando a inteligência artificial para poder fazer a edição dos vídeos, então ele fica um pouquinho lento, pode deixar ele um pouquinho mais rápido aí, vai ficar mais gostoso você assistir. Aí eu volto depois do vídeo para a gente poder terminar, tá bom? Um abraço, até já. Os carros elétricos podem ser encontrados em diferentes configurações de transmissão e a localização do motor elétrico desempenha um papel crucial no fornecimento de energia e na finalidade do veículo. Existem diferentes configurações possíveis para os veículos elétricos, como motor único, motor duplo, 3 motores ou um motor separado para cada roda. Alguns VE, como o Tesla, utilizam uma configuração com motor único ou duplo, onde as rodas são diretamente conectadas aos motores, eliminando a necessidade de transmissão. O modelo S-Plaid e o Tesla Roadster possuem uma configuração com 3 motores, sendo 2 motores individuais nas rodas traseiras e um motor comum nas rodas dianteiras. Já o Rivian R1T e R1S possuem motores separados para cada roda, porém esses motores são internos e não motores de cubo. Essa configuração aumenta a agilidade e a dirigibilidade do veículo. Antes de entrarmos em detalhes sobre essas configurações de motor, vamos entender como funciona um motor elétrico dentro de um carro elétrico. O motor de um carro elétrico opera por meio de um processo físico que envolve o uso de corrente elétrica para criar um campo magnético na parte fixa, chamada de estator, cujo movimento aciona uma parte rotativa conhecida como rotor. Entender o funcionamento de um motor elétrico é bastante simples. Aqui está uma explicação simplificada de como funciona um motor de indução CA trifásico de 4 polos em um carro. Tudo começa com a bateria do carro, que está conectada ao motor. A energia elétrica da bateria é fornecida ao estator, que é composto por bobinas de fio condutor dispostas em lados opostos do núcleo do estator. Essas bobinas atuam como ímãs e, quando a energia elétrica é fornecida ao motor, elas criam campos magnéticos rotativos que atraem as hastes condutoras do rotor. O rotor giratório, localizado atrás do estator, é responsável por gerar a energia mecânica necessária para fazer as engrenagens do carro girarem, o que por sua vez faz os pneus se moverem. Agora vamos falar sobre os diferentes tipos de motores elétricos utilizados na indústria automobilística. Quando se trata de veículos elétricos, existem 7 tipos de motores, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens. São eles: motor CC escovado, motor CC sem escova, motor síncrono de ímã permanente, motores de indução, motores de relutância comutada, motor de relutância síncrona e motor de ímã permanente sem ferro de fluxo axial. Agora, vamos analisar as diferenças entre esses motores, começando pelo motor CC escovado. Esse tipo de motor é um dos mais simples. Ele utiliza escovas para transmitir corrente ao enrolamento do motor por meio de comutação mecânica. A armadura ou rotor desse motor é um eletroimã, enquanto o ímã de campo é um ímã permanente. A vantagem desses motores pode ser a capacidade de fornecer torque máximo em baixas velocidades. Por outro lado, as desvantagens são sua estrutura volumosa, baixa eficiência e o calor gerado pela escova, o que causa uma queda na eficiência. Além disso, o calor é difícil de absorver, pois é gerado no centro do rotor. Por esses motivos, os motores CC escovados não são mais usados em veículos elétricos. Carros como o Fiat Panda Electra utilizaram um motor CC em série, que é um motor CC com ímãs permanentes. Esse tipo de motor é chamado de sem escovas porque não possui um comutador e um arranjo de escovas. A comutação é feita eletronicamente nesse motor. Os motores sem escovas não necessitam de manutenção e possuem características de tração, como alto torque de partida e alta eficiência em torno de 95 a 98%. São adequados para projetos de alta densidade de potência. Os motores sem escovas
são os mais preferidos para aplicação em veículos elétricos devido às suas características de tração, são úteis para uso em carros pequenos que requerem no máximo 60 kW de potência. As desvantagens são uma faixa de potência constante reduzida e a diminuição do torque com o aumento da velocidade. Além disso, esses motores têm um alto custo devido aos ímãs permanentes. Carros como o Toyota Prius utilizaram um motor CC sem escovas, que também possui ímãs permanentes no rotor. Assim como os motores CC sem escovas, esses motores também possuem características de tração, como alta densidade de potência e alta eficiência. Motores síncronos de ímã permanente estão disponíveis para potências mais altas. Embora sejam mais caros em comparação com outros motores, a vantagem desse motor é que ele pode operar em diferentes faixas de velocidade sem a necessidade de um sistema de engrenagens. Além disso, ele é eficiente, compacto e adequado para aplicações nas rodas. Também possui alto torque, mesmo em velocidades muito baixas. A desvantagem é que o ferro do rotor pode perder eficiência em altas velocidades durante a operação nas rodas. A maioria dos fabricantes de automóveis utiliza esses motores em seus veículos híbridos e elétricos. Por exemplo, o Chevrolet Bolt EV, o Ford Focus elétrico, o Nissan Leaf e o BMW i3 utilizam motores síncronos de ímã permanente para propulsão. Os motores de indução não possuem um alto torque de partida, como os motores CC da série, sob tensão fixa e operação em frequência fixa. No entanto, essa característica pode ser alterada usando várias técnicas de controle, como o controle vetorial ou métodos de controle orientados ao campo. Ao utilizar esses métodos de controle, o torque máximo é disponibilizado na partida do motor, o que é adequado para aplicações de tração. Os motores de indução de gaiola de esquilo têm uma vida útil longa devido à menor necessidade de manutenção. Esses motores podem ser projetados com uma eficiência de 92% a 95%. A desvantagem é que requer um circuito inversor complexo e o controle do motor é mais desafiador. Os motores de indução são a escolha preferida para veículos elétricos orientados para o desempenho devido ao seu custo mais acessível. Um exemplo notável é o modelo Tesla, que comprova ali a capacidade de alto desempenho dos motores de indução. O Toyota RAV4 e o GM EV1 também utilizam esse tipo de motor. O motor de relutância comutada por motor é uma categoria de motor de relutância variável com dupla saliência simples e forte na construção. O rotor desse motor é uma peça única de aço laminado, sem enrolamentos ou ímãs permanentes, o que reduz a inércia do rotor e ajuda em acelerações mais altas. A natureza robusta desse motor o torna adequado para aplicações de alta velocidade e também proporciona alta densidade de potência, que são características essenciais dos veículos elétricos. A maior desvantagem do motor de relutância comutada é a complexidade no controle e o aumento no circuito de comutação. Além disso, ele apresenta alguns problemas de ruído. O motor de relutância síncrona é um motor elétrico síncrono cujo torque é devido à desigualdade de condutividades desmagnéticas nos eixos de quadratura e diretos do rotor. Ele não possui enrolamentos de campo ou ímãs permanentes. Atualmente, esse tipo de motor está se tornando muito popular como alternativa para veículos elétricos e híbridos, devido à sua construção simples e robusta. A principal vantagem desse motor depende principalmente da inexistência de perdas na gaiola do rotor, permitindo um torque permanente maior do que o torque de um motor de indução do mesmo tamanho. Motor de fluxo axial com ímã permanente. Este motor é o mais avançado utilizado em veículos elétricos, EVs. Possui um rotor externo sem ranhuras, evitando o uso de ferro. O núcleo do estator também está ausente para reduzir o peso da máquina. O entreferro é do tipo campo radial, proporcionando uma melhor densidade de potência. Uma vantagem notável dessa máquina é que os rotores podem ser montados nas laterais das rodas, com o enrolamento do estator no eixo. O design sem ranhuras melhora a eficiência, reduzindo as perdas de cobre, pois há mais espaço disponível. O Renovo Coupé utilizou este motor. De acordo com o número de motores utilizados no veículo e sua configuração, o trem de força dos EVs existentes pode ser classificado em dois tipos: trem de força centralizado com motor único e trem de força distribuído com vários motores.
O trem de força centralizado com motor único é a estrutura mais comum em veículos modernos. Alguns veículos estão focados em trem de força distribuído com vários motores e são classificados principalmente em 3 categorias: trem de força com motor duplo, trem de força com motor triplo e trem de força com 4 motores. Vamos começar com a configuração de motor único, que é relativamente simples de entender. Nesse sistema, há um único motor que impulsiona o carro. É o motor que é carregado e produz torque para mover o veículo. Na configuração de motor único, o motor elétrico é montado como tração dianteira, e também há um diferencial que permite que as rodas girem em diferentes velocidades. O motor converte a energia elétrica recebida da bateria em energia mecânica, permitindo que o veículo se mova. Ele também atua como um gerador durante o processo regenerativo, enviando energia de volta para a fonte de energia. Alguns Tesla EVs e o Polestar 2 vêm com um único motor de tração dianteira e também há uma versão de motor duplo com tração nas 4 rodas. A autonomia elétrica desse carro é de 425 km com uma velocidade máxima de 160 km por hora. São necessários menos componentes para criar um sistema de motor único e a transmissão convencional é usada, o que torna tudo mais barato de construir. Isso o torna uma opção menos dispendiosa para os consumidores, o que é sempre um bom ponto de venda para compradores interessados. Também é uma opção melhor para quem é novo nos carros elétricos, pois tem uma sensação um pouco diferente de um carro movido a gasolina normal. Pode não ser tão eficiente quanto um sistema de motor duplo, simplesmente porque não possui o segundo motor para fornecer frenagem potente. A transmissão não terá a mesma sensação que um motorista está acostumado ao reduzir as marchas. Para simplificar, o sistema de motor único fornece potência suficiente para atender a maioria das pessoas. No caso de um sistema de motor duplo, você pode esperar ter um par de motores colocados em pontos diferentes do veículo. É claro que um carro com 2 motores deve ser capaz de oferecer mais potência às rodas traseiras. A combinação do torque de ambos os motores garante um aumento significativo na aceleração para o motorista. É importante observar que o mesmo também se aplica a um carro elétrico com motor único. No entanto, um motor duplo superará um motor único em termos de eficiência e velocidade, especialmente em altitudes mais elevadas. Com o sistema All-Wheel Drive, tração nas 4 rodas no motor duplo, o carro é capaz de distribuir a potência e maximizar os níveis de torque em resposta imediata às condições da estrada. Nesse sistema, 2 motores são fornecidos, um em cada eixo, e são acoplados por meio de uma engrenagem planetária, com o torque sendo acoplado ao eixo passante com engrenagem fixa. Os acionamentos dos motores dianteiro e traseiro são controlados independentemente para otimizar a tração e o desempenho do veículo. São fornecidos por um ou, às vezes, 2 conjuntos de baterias diferentes. Usando a configuração de 2 motores e 2 eixos, é possível escolher diferentes tamanhos de potência e torque para os acionamentos e também adotar diferentes relações de transmissão para as caixas de engrenagens. Você pode conferir esta tabela de desempenho para os 2 motores de tração para relações de transmissão dianteira e traseira. O uso de 2 acionamentos de tração melhora a entrega total do esforço de tração em toda a faixa de velocidade em relação a um único acionamento, com a mesma potência total. Os principais motivos por ter mais de um motor de tração é que o grau adicional de liberdade na vetorização de torque do veículo para melhorar o controle de tração e estabilidade e o aumento da confiabilidade do sistema de tração geral. O Tesla Modelo 3 vem com a opção de sistema de tração integral com motor duplo, que possui 2 motores independentes para melhor redundância, cada um com apenas uma peça móvel para manutenção mínima e máxima durabilidade. Ao contrário dos sistemas tradicionais de tração integral, eles controlam digitalmente o torque para as rodas dianteiras e traseiras para melhor dirigibilidade e controle de tração. Possui uma autonomia de 500 km com velocidade máxima de 260 km por hora. O sistema de motor duplo permite que o carro acelere mais rapidamente do que nunca, ao mesmo tempo que tem a capacidade de parar rapidamente. Há pouca ou nenhuma sensação de mudança de marcha para o motorista, deixando-o com uma sensação suave ao dirigir. Um dos motores pode ser usado para ligar o carro
enquanto o outro conjunto de baterias pode ser recarregado, o que dá ao usuário a capacidade de viajar mais sem se preocupar em carregar. Os sistemas de motor duplo serão mais caros devido ao simples fato de que eles são mais complicados de colocar juntos e a falta de transmissão padrão. O software de controle geral será um pouco mais complexo do que um sistema de motor único. Neste sistema, um motor é colocado no eixo dianteiro, enquanto 2 motores são instalados no eixo traseiro, tornando assim o carro com tração integral. Os 2 motores acionam cada roda do eixo traseiro para melhorar a eficiência e são os únicos responsáveis pela alimentação do carro em condições normais de condução. O terceiro motor, montado na frente, ganha vida quando o motorista precisa de mais desempenho. Cada um dos motores elétricos montados sobre o eixo traseiro torque diretamente para a roda correspondente através de uma transmissão de velocidade única, que é chamada de vetorização de torque elétrico, e elimina a necessidade de um diferencial mecânico. Isso melhora exponencialmente o sistema de tração nas 4 rodas e os carros melhoraram a estabilidade e a aderência. Eles permanecem fiéis à tradição, a sensação de direção dos carros é focada na traseira. Esse trem de força parece mais esportivo do que o seu carro comum e estão muito ansiosos para derrapar. A Audi revelou sua versão mais recente do primeiro veículo de produção em massa da empresa na forma do e-tron S e seu Sportback Twin. É o primeiro EV com um trem de força de 3 motores. O modelo Tesla S e o modelo X também usam o trem de força de 3 motores com um motor dedicado em cada canto. O sistema de tração nas 4 rodas super manuseável pode aplicar com precisão qualquer torque positivo ou negativo individualmente para cada roda. Isso abre a porta para vetorização de torque em tempo integral, algo que tornará os veículos do consumidor mais seguros e mais eficientes em termos de energia. Para motores, isso significa vetorização de torque adequada. Normalmente, quando você vira uma esquina, a vontade interna e a externa estão girando na mesma taxa. Com a vetorização de torque, a parte externa pode obter mais potência, empurrando o carro para uma curva mais fechada. Um veículo com 4 motores elétricos também pode ser mais rápido e mais responsivo, e com isso ajustar o torque eletronicamente pela quantidade de energia que vai para cada motor. Em vez de mecanicamente, as coisas ficam ainda mais flexíveis. Se você usar 2 motores elétricos para cada par de rodas em vez de um, dessa forma você pode usar 2 motores menores em vez de um grande em um eixo e dividi-los nas laterais do veículo. Sem dúvida, será ainda mais eficiente quando os motores elétricos nas rodas começarem a chegar aos veículos de produção. Com os motores nas rodas, deve sobrar ainda mais espaço interno nos veículos. E aí, gostou do vídeo? Gostou? Já dá um joinha aí, que a gente precisa desse joinha. Faz um comentário aí depois também, porque ajuda bastante no vídeo. Você viu a diferença aí de cada motor? Mas o importante é dizer que a gente usa, basicamente, na conversão de veículos para elétricos, 3 modelos diferentes. O motor de gaiola de esquilo, o motor de ímã permanente ou o motor de corrente contínua. São os 3 modelos que são mais usados. Qual é a grande diferença deles? O motor de ímã permanente é um motor caríssimo. Por quê? Porque ele usa ímã permanente e é um ímã de niódimio. Então, é caro, tem só um fornecedor por enquanto, são os chineses, e, enfim, toda vez que alguém vai fabricar um motor de ímã permanente, tem 2 preocupações. O primeiro é o preço e o segundo é fornecimento, né? A gente viu na pandemia aí a dificuldade de você ter um fornecedor só para equipamento, né? O exemplo dos semicondutores ficou também para outras peças. Então o motor de ímã permanente é o mais caro que tem. O mais barato é o motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua, ele é um motor muito mais simples e mais barato por 2 motivos. Ele é mais simples de fabricar, ele não usa ímã permanente, né? Ele é um motor com rolamento duplo, né? Ele é um motor de indução. E o terceiro motivo, né? Não são 2 motivos, são 3 então. O terceiro motivo é que ele não usa inversor, ele usa um controlador. O controlador é bem mais barato do que o inversor. Lá, o motor de ímã permanente requer um inversor mais completo, que faz a leitura melhor de como esse motor funciona. Ele pega informações e atua também através de pulsos, fazendo ele funcionar na hora certa.
Lógico que ele tem mais tecnologia, ele é muito mais eficiente do que o motor de corrente contínua. Mas o corrente contínua, o motor de corrente contínua tem uma resposta mais rápida. Então, lá nos Estados Unidos, nas provas de arrancada de carros elétricos que já está sendo usado o motor de corrente contínua. Isso não impede, não significa que todo mundo use de corrente contínua. Eventualmente, alguém vai usar de ímã permanente, porque ele é mais eficiente, então você perde um pouquinho na arrancada, mas você ganha lá na frente. Então, né, não é uma regra. Agora, qual é a alternativa? Então, se você tem o mais caro lá com ímã permanente e o mais barato, que é o de corrente contínua por indução, qual é a alternativa? É um motor de gaiola de esquilo. Por quê? Porque ele não usa todos esses equipamentos caros, apesar dele ter que usar também um inversor, porque ele é trifásico, tá? Mas ele acaba sendo mais barato para fabricação. Quem fabrica isso no Brasil? Hoje no Brasil são duas empresas, a Hércules e a Mercosul Motores, né? A Mercosul Motores tem um que a gente usa no nosso Palio aqui, que é muito bom, não tenho o que reclamar desse motor, a gente tem usado ele nas classes aqui, inclusive para demonstrar para os alunos também. A gente tem no curso também, que a gente apresenta o motor de ímã permanente e temos também o motor de indução corrente contínua. Mas o que a gente usa no Palio hoje, e a gente tem o kit completo com inversor, com tudo da Curtis, motor de gaiola de esquilo, tá? Vocês viram aí como que ele funciona no vídeo, então espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Mais uma vez, se você puder dar um joinha no vídeo, ou não gostei também, se você interagindo já vai ajudar bastante. E se puder, faz um comentário aí. Também pode ajudar, porque a gente está fazendo alguns vídeos, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos. Eu espero que eu consiga fazer o próximo de inversores, né, ou de controladores, e a gente está procurando informações para poder juntar e fazer um vídeo mais completo, ou então a gente vai fazer um de carregadores, que muita gente pediu também, tá? Então, o primeiro vai ser um carregador nível 3, e depois a gente vai fazendo 2 e 1 também, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, e eu te espero num próximo vídeo aí. Um abração!